Nós daremos sequência hoje em nossa série de sermões intitulada A Vida no Monte. Quando falamos sobre vida no monte, estamos nos referindo a uma vida guiada, a uma vida vivida pelos princípios do reino de Deus. Esse título faz alusão ao trecho que estamos estudando, Mateus, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Hoje, o nosso texto base será Mateus capítulo 5, versículo 38. É o 17º sermão dessa série. Tem sido uma verdadeira jornada desafiadora, mas eu acredito também que edificante para as nossas vidas aprendermos a respeito de Jesus. O título do sermão de hoje é Da Vingança ao Sacrifício. Eu quero relembrar você aqui o que vimos até agora. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1, então, Jesus inicia o Sermão do Monte, que muito provavelmente não foi um sermão apenas, mas foi uma série de sermões, visto que Jesus trata de tantos assuntos aqui dentro desse sermão. Aprendemos até aqui que não podemos tirar um versículo do seu contexto para tentar captar alguma verdade a partir dele. Cada versículo do Sermão do Monte, isso serve para todo versículo da Bíblia, né? Mas especificamente quando um versículo faz parte de um contexto específico, nós precisamos respeitar o contexto desse versículo. Muitas vezes nós vamos para o Sermão do Monte na ânsia de entendê-lo, na ânsia de compreendê-lo e tirar a verdade para as nossas vidas, mas pegamos apenas alguns princípios. Por exemplo, eu pego apenas um trecho lá que fala sobre o sal da terra e luz do mundo e tento entender a partir desse texto somente as verdades que Jesus está querendo dizer. Mas não, nós precisamos compreender o Sermão do Monte como um todo para poder entender realmente o que Jesus está nos ensinando aqui. Por isso o nosso esforço, por isso o nosso empenho em não ir correndo para um discurso, para uma fala tão essencial, tão importante de Jesus, um ensino tão importante para os discípulos dele. O Sermão do Monte, ele não foi pregado para ensinar o que a gente deve fazer. Não é sobre um checklist onde a gente vai preencher isso eu fiz, ou isso eu não fiz, isso eu não fiz. O Sermão do Monte não foi pregado por Jesus para nos ensinar o que a gente deve fazer. O Sermão do Monte foi pregado por Jesus para ensinar o que nós devemos ser. Eu posso fazer algo sem ser, mas quando eu sou, naturalmente eu vou fazer, porque vai ser resultado. Então, quando Jesus ensina que devemos ser bem-aventurados, né, dentro do padrão que ele ensina aqui, a consequência vai ser um tipo de atitude diferente. A vida no monte, a vida que Jesus nos ensina, ela é marcada por contentamento e satisfação no Senhor. As bem-aventuranças aqui, que nós vemos a partir do versículo 3 até o versículo 12 de Mateus 5, são uma espécie de introdução do Sermão do Monte. Jesus abre o seu sermão falando sobre aquele assunto que todos nós temos curiosidade ou temos pelo menos o desejo de viver, de experimentar. O primeiro assunto que Jesus trata é felicidade. A NVI traz o termo bem-aventurados. Mas a felicidade que Jesus está falando aqui não é felicidade de riso frouxo, não é felicidade circunstancial, não é alegria que dá e passa. Bem-aventurados, o termo é abençoados por Deus, agraciados por Deus com felicidade. De uma forma prática, bem-aventurado é aquele que é mais do que feliz. Só que quando nós começamos a ler e a entender isso, não tenho como recapitular todos os sermões, mas quando a gente começa a entender o que Jesus está dizendo aqui, nós começamos a perceber um aparente paradoxo. Porque parece que Jesus está dizendo uma coisa que significa outra. Ele diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas se são pobres, não tem nada, mas a eles pertence o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, literalmente, traduzindo, felizes, muito felizes,
Trifaceiro são aqueles que estão chorando. Como que é feliz aquele que chora? Porque o que Jesus está ensinando não é sobre uma felicidade circunstancial. Ele está falando sobre algo mais excelente. Essa é a primeira parte aqui que Jesus abre o seu sermão. E a partir do versículo 13, ele começa a partir para algumas coisas mais práticas. Ele fala sobre a influência que o cristão deve ter no mundo, como sal, como luz. Sal, aquele que traz sabor, né, que tempera. Luz, aquele que ilumina, que mostra qual é o caminho correto a se seguir. Dos versículos 17 até o versículo 20, nós vemos Jesus falando a respeito da lei. Ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir a lei. A lei do Antigo Testamento encontra o seu verdadeiro sentido em Jesus. A lei toda aponta para Jesus. Todos os textos, tudo na Bíblia aponta para Jesus. Então, Jesus está ensinando isso, ele não veio para desobedecer, ele veio para cumprir. E enquanto existirem céus e terra, nada daquilo que foi escrito na lei será revogado ou deixará de ter importância, deixará de ser necessário a obediência. Finalmente chegamos no versículo 21. A partir do versículo 21, Jesus começa com uma série muito específica de textos. São 6 partes, 6 interpretações que Jesus traz, interpretações verdadeiras acerca da lei, que Jesus traz para corrigir a forma religiosa que os fariseus e os mestres da lei estavam vendo e praticando a lei de Deus. Em primeiro lugar, Jesus fala sobre o homicídio. Só que ele fala que aquele que odiar o seu irmão já matou o seu irmão. Jesus fala que o problema não é você assassinar somente. O problema é aquilo que está em seu coração. Nós percebemos isso ao longo de todos os ensinos de Jesus. Em toda a Bíblia isso fica muito claro. Que o foco do Evangelho, o foco da obra de Deus nunca foi exterior, sempre foi o coração. Então Jesus abre essa nova série aqui a partir do versículo 21, falando sobre isso. Falando sobre reconciliação. No versículo 27 até o versículo 30, Jesus trata sobre o adultério. Você está acompanhando a sua Bíblia? Jesus trata sobre o adultério. Mas ele diz que todo aquele que desejar em seu coração uma mulher ou um homem que não lhe pertence, já cometeu adultério em seu coração. Então Jesus não está falando simplesmente sobre adultério, Jesus está ensinando sobre pureza. Mais uma vez, o foco de Jesus é o coração. Depois Jesus fala sobre o divórcio, do versículo 31 até o versículo 32. E ele fala que o divórcio não é encorajado pela Escritura. Jesus apresenta a Escritura, o Novo Testamento apresenta o divórcio como a opção depois da última opção. Que ainda que haja uma cláusulas de exceções a respeito do divórcio, o divórcio nunca é encorajado na Escritura. E também Jesus ensina, e isso por meio da vida do apóstolo Paulo, de que por mais que em algum momento, por conta de circunstâncias da vida, o divórcio tenha se tornado a realidade na vida de alguém, isso não é o fim. Existe graça de Deus. Existe recomeço em Jesus Cristo. É claro, cada caso precisa ser olhado com um olhar específico, um olhar cuidadoso. Do versículo 33 até o versículo 37, Jesus fala sobre os juramentos, que foi o que nós falamos no domingo passado, aonde Jesus nos incentiva, Jesus nos encoraja, Jesus nos mostra a importância de parar de mentir, mas de se comprometer com aquilo que falamos. Podemos resumir que Jesus ensina, seja o seu sim, sim, o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Satanás é o pai da mentira, logo, aqueles que mentem são filhos também da mentira, são filhos do diabo. O próprio Jesus fala a respeito disso. E aqui muitos podem dar uma desperto, né? Não, eu não menti, eu só não falei a verdade. Você conhece aquela história, aquela ilustração antiga de que tinha de um lado um anjinho, do outro lado tinha um demônio e no meio um muro. Aí tem uma pessoa no meio. Aí o anjo está dizendo de um lado, vem para cá, vem para cá. E aí o demônio do outro lado não está falando nada.
Aí a pessoa que está em cima do muro pergunta para o demônio, né? Por que você não está me chamando? Ah, porque o muro é meu. O muro é a omissão. Nós não somos chamados por Deus para não mentir, simplesmente. Nós fomos chamados por Deus para falar a verdade. Então, não, eu não menti, mas também não falou a verdade. É filho de quem, então? É filho do muro? Não existe isso. Ou é um, ou é outro. Jesus apresenta esse contraste de uma forma muito clara. E, finalmente, chegamos ao nosso texto de hoje, a respeito da vingança. Eu quero fazer a leitura com você a partir do versículo 38 até o versículo 42, que diz assim: Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vamos orar? Feche seus olhos, por favor. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor. Louvamos ao Teu nome pela Sua palavra. Nós somos gratos, ó Deus, porque podemos descansar e confiar, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Ela é a verdade, santa, infalível, inerrante. E nós temos a Tua palavra em nossas mãos. Senhor, me livra de deturpar a Tua palavra, me livra de falar algo que não venha da Tua palavra, mas que os nossos corações aqui, Senhor, sejam aquecidos, queimem diante da exposição da Tua palavra, Senhor. Fala conosco essa noite, nós clamamos, Espírito Santo, fala conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você já sentiu o desejo de vingança? Vingança normalmente é um bom enredo de filme, né? O que mais tem são filmes e histórias de vingança. Quando eu era criança, morava com a minha tia era muito noveleira e ela assistia muita novela. E eu lembro que, por mais que eu não lembre das histórias em si, mas eu lembro que toda a novela parece que era sempre a mesma história. Era alguém que no início tinha sido prejudicado e passa a vida inteira, dentro daquele roteiro, né? Passa a vida inteira buscando dar o troco. Por que a gente vê tanto isso nos filmes, nas novelas, nas séries? Por que vemos tanto isso? Porque isso é algo comum. Não é normal. Termos são importantes. Pelo menos não para o cristão. Isso não é normal. Esse é o assunto que Jesus está tratando aqui. Talvez você se enxergue como alguém que tem facilidade para perdoar. Alguém que não é entregue ao desejo, não é consumido pelo desejo de vingança. Você pensa assim, quer saber? Melhor deixar quieto. Às vezes, é mais fácil para a gente deixar quieto algumas coisas. Porque se você for um cara grande que nem eu, e tiver um problema com um cara de 2 metros, às vezes é melhor deixar quieto mesmo. Às vezes nós deixamos quieto não porque não queremos a vingança, mas porque sabemos que não somos capazes de executá-la. Mas, de novo, o foco do Evangelho não são as ações, as circunstâncias, é o nosso próprio coração. Pare e perceba quantas vezes nas pequenas coisas que então podemos exercer o nosso direito, nós somos tentados a nos vingar. A tomar para a gente aquilo que nos pertence ou devolver na mesma moeda, como diz o ditado. Bom, Jesus está lidando com esse tipo de pensamento aqui. Mais uma vez,
O texto será dividido em 3 partes, o próprio texto nos propõe essa divisão. Em primeiro lugar, então, no versículo 38, aquilo que foi dito. Vocês ouviram o que foi dito, disse Jesus. Olho por olho e dente por dente. Fazer um parênteses aqui. Esse é o tipo de versículo que as pessoas dizem assim. É igual diz por aí, né? Sabe quando tu vai falar de um ditado popular? É igual dizem, né? Olho por olho, dente por dente. Mas isso é um versículo bíblico, né? Fecha parênteses, né? Mas o que é importante nós notarmos aqui, já em primeiro lugar, é que Jesus não se refere ao que está escrito. Jesus se refere ao que foi dito. É importante prestar atenção nesses detalhes do texto. Por isso, digo mais uma vez, para ressaltar a importância de dedicarmos tempo para a Escritura. Quando corremos para o texto, quando corremos para as verdades de Deus, nós perdemos ouro. Na linguagem do Salmo 19, nós perdemos o mel que goteja do favo. Nós perdemos sabor. Nós perdemos delícias. E por isso, muitas vezes, não entendemos aquilo que a Escritura nos ensina, tem para nos dizer. Mas Jesus não está brigando aqui com o que está escrito, Jesus está brigando, corrigindo aqui o que foi dito, aquilo que estava sendo falado. É importante entender, porque como vimos no versículo 17 até o versículo 20, Jesus não veio para se colocar contra a lei. Jesus não está indo contra a lei de Deus, mas contra a interpretação errada da lei de Deus. Quero dizer de novo algo que disse em outro momento aqui. É muito comum as pessoas dizerem assim, cada um tem a sua interpretação da Bíblia. Mas isso é muito perigoso, até porque não é verdadeiro. Deus revelou a Bíblia, revelou a Escritura com uma intenção. A interpretação é aquilo que fazemos quando entendemos qual é a intenção de Deus ao inspirar aquele texto. O que existe de forma diversa são as aplicações da interpretação. Um mesmo texto pode trazer alegria para o que está triste e pode trazer confronto para aquele que está em pecado. O mesmo texto pode fazer isso. Então, o nosso esforço deve ser entender o que Deus quis dizer quando revelou aquilo que deixou escrito aqui para nós. É claro que há alguns textos, especialmente quando falamos de escatologia, alguns outros textos um pouco mais difíceis, que a Bíblia não se propõe a responder todas as perguntas e nem ser tão clara. Aí sim, alguém vai estar errado, porque não pode que todas as interpretações estejam corretas. Mas aí sim, há um espaço para ventilarmos, as possibilidades. Mas precisa ficar claro isso. Jesus não está indo contra a lei de Deus. Jesus não está indo contra a palavra de Deus. Contra aquilo que já havia sido estabelecido como palavras de Deus no Antigo Testamento. O que Jesus está corrigindo é a interpretação errada dos mestres da lei. Os fariseus, os mestres da lei, pegavam a Bíblia, a lei de Deus, e deturpavam ela. Eles aplicavam ela de forma errada, mas para que isso trouxesse benefício para eles. Eles interpretavam de forma errada e, claramente, então, consequentemente, a aplicação também era errada. Agora, esse princípio do olho por olho, esse mandamento do olho por olho, dente por dente, é ensinado claramente no Antigo Testamento. No domingo passado, quando falamos sobre os juramentos, a forma como estava sendo dito o mandamento não era exatamente a forma como estava escrito no Antigo Testamento. Porém, nós vimos 3 textos que davam base para aquilo que estava sendo dito. Agora, esse aqui, sobre vingança, é um texto que está claramente sendo ensinado no Antigo Testamento. Êxodo capítulo 21, versículos 23 ao 25, diz assim: mas se houver danos graves, a pena será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé,
queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Um outro texto que deixa isso também claro, Levítico capítulo 24, versículos 19 e 20. Se alguém ferir seu próximo, deixando-o defeituoso, assim como fez, lhe será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente, assim como feriu o outro, deixando-o defeituoso, assim também será ferido. Ainda outro texto, Deuteronômio, capítulo 19, versículo 21. Não tenham piedade, exijam vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Diante desses três textos, nós não podemos dizer que a vingança não era ensinada no Antigo Testamento. Não tem como a gente dizer isso. E se Jesus não veio para ir contra a lei estabelecida, como que Jesus lida com isso? O problema, irmãos, é que a lei de Deus estava sendo esvaziada de seu rico significado, pois estavam usando-a para benefício próprio. Tá dando um coisinha aqui, não? Os religiosos estavam ensinando esses mandamentos como se fossem o ensino completo sobre o assunto. Só que esses três textos não refletem a plenitude do ensino de Deus sobre esse assunto. E essa é uma das características de um religioso. É que ele sempre foca no que lhe beneficia. Eles pegaram esses três textos e pensaram assim, é bom, vingar é bom. A gente tem uma lei civil dada por Deus, porque a lei de Deus era a lei civil também do povo de Israel, da nação de Israel. Então eles olham para aquilo e pensam assim, eu posso me vingar da pessoa que me feriu e ainda tenho base bíblica para isso. Isso é o melhor dos mundos. Esse é o pensamento do religioso. Ele sempre vai olhar para a Escritura e vai focar naquilo que lhe beneficia. Naquilo que traz para ele vantagem, num certo sentido. O problema é que essa lei, dada por Deus, ela deveria ser aplicada pelos juízes e não no âmbito pessoal. O que estava acontecendo, o que estava sendo ensinado era o seguinte: se alguém me feriu, eu tenho a liberdade e base bíblica para ir lá e ferir a pessoa também. Só que não foi isso que Deus intentou quando escreveu isso, quando deu essa lei para o povo. O que deveria ser feito era ser entregue a um juiz, a pessoas capacitadas, eleitas pelo povo, seja lá de que forma, mas essa lei não era para ser aplicada de pessoa para pessoa, essa lei deveria ser aplicada no âmbito judicial. Essa lei, chamada Lei de Talião, ela surgiu para corrigir os excessos da justiça, que daí já não é justiça, né? Ela não surgiu para encorajar a vingança. Só que, mais uma vez, os religiosos, os fariseus e os mestres da lei interpretavam dessa forma, encorajando a vingança. Tá vendo lá, ó, fulano fez, tu tem o direito de fazer também, vai lá e faz. É olho por olho, é dente por dente. Tu tomou? Dá-lhe também. Essa era a postura, esse era o espírito que os religiosos da época tratavam a lei de Deus. Agora olha o que diz em Levítico 19, 18. Lembra que eu disse que eles pegavam aquilo que estava na Bíblia, mas focavam apenas naquilo que lhes parecia melhor, ignorando o contexto inteiro da lei de Deus, do ensino de Deus sobre os assuntos. Eu vou ler apenas Levítico 19, 18, para a gente entender isso, que diz: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor.
Essa lei da vingança era uma lei que deveria ser administrada por pessoas competentes, por aqueles que julgavam a sociedade. Para que se alguém quebrou o meu dente, eu não vá lá e arranque o olho dele. Porque não é dente por olho, era dente por dente. Mas o que estava sendo ensinado é que isso estava entregue às pessoas. E quando isso foi entregue às pessoas, com os seus corações corruptos, pecaminosos, obviamente a gente pode imaginar o que estava virando isso. Pequenas ofensas eram retribuídas com grandes consequências. A lei de Deus em si era boa, mas os religiosos estavam corrompendo ela quando ensinavam que as próprias pessoas poderiam exercer essa prática. Então, sim, estava sendo dito isso e estava escrito isso. Mas Jesus se coloca do outro lado, se coloca em oposição à forma que isso estava sendo interpretado. E aí vem o segundo ponto do texto. Em primeiro lugar, aquilo que foi dito. Em segundo lugar, aquilo que Jesus disse. Versículos 39 ao 41. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. E aqui a gente já tem uma quebra de paradigma enorme. Não resistam ao perverso. No início da sua explicação, da sua interpretação, que é a verdadeira interpretação da lei de Deus, Jesus já vai para o outro lado daquilo que os fariseus e os mestres da lei estavam ensinando. Olha só o que Jesus diz. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Exatamente o contrário do que estava sendo ensinado pelos religiosos da época. Mas Jesus nos mostra o verdadeiro padrão da lei de Deus. Jesus é aquele que veio trazer o verdadeiro sentido da lei. A lei que não aponta somente para o exterior, mas para as verdadeiras motivações interiores. O que o apego a essa vontade, esse direito, a ação da vingança, o que o apego a essa ação fala sobre o nosso coração? Porque o propósito de Jesus sempre é tratar o nosso coração e não simplesmente as nossas ações. Quero repetir algo que eu já disse outras vezes aqui, dentro dessa série. O foco de Jesus não é comportamento melhorado, mas é coração transformado. Comportamento melhorado, existem muitas formas de se ter. Mas coração transformado é apenas por meio do Evangelho. É apenas por meio da palavra de Deus. Então Jesus ensina que a forma de resistir ao perverso é não resistindo a ele. Isso não é controverso. Para resistir, você não deve resistir. A interpretação de Jesus sobre vingança, ela ecoa na epístola de seu irmão, Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 20, diz: pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. O propósito de Jesus é nos tornar mais parecidos com Ele. O unigênito, o único filho, se tornou o primogênito, o primeiro filho, dentre muitos irmãos. O propósito de Jesus ao vir à Terra é nos ensinar o que deveríamos ser como filhos de Deus. Como deveríamos andar tendo Deus como o nosso Pai. Agora, larga a vingança na nossa mão.
Ainda que sejamos dos mais bem intencionados, será mesmo que justiça seria feita? Será mesmo que a justiça de Deus seria feita? Tiago está dizendo claramente que não, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Jesus não quer apenas que seus discípulos abandonem a vingança pessoal, pois está... Jesus não quer apenas que seus discípulos abandonem a vingança pessoal, mas que confiem na justiça de Deus. Isso está em Romanos, capítulo 12, versículo 19, que diz: Amados, nunca procurem vingar-se. De novo, a lei a respeito da vingança foi uma lei, como tantas outras no Antigo Testamento, criada e instituída por Deus para frear a maldade. Porque a lei do Antigo Testamento, ela tinha muito o caráter de administração. Administrar a bagunça que o pecado tinha trazido. Então, quando é estabelecida essa lei, é para que não houvesse excessos. Não é Deus dizendo, vamos lá, se firam à vontade para que o outro possa retribuir também à vontade. Não, isso nunca foi encorajado. Pelo contrário, o princípio do amar ao próximo já é claramente estabelecido no Antigo Testamento. Você deve se lembrar da história de Caim e Abel. Um mata o outro. Caim mata Abel e depois que ele matou Abel, Deus aparece para conversar com Caim. E pergunta para Caim, onde está o seu irmão? Por quê? Porque você é responsável por ele. A resposta de Caim é a mais desaforada possível, né? Pergunta para Deus, por acaso sou responsável pelo meu irmão? Ali já estava estabelecido esse princípio. De que nós somos responsáveis pelos nossos irmãos, somos responsáveis pelo nosso próximo, somos responsáveis pelas pessoas que estão ao nosso redor. Devemos amá-las, cuidá-las. Então, essa lei não trazia, o propósito dessa lei não era trazer encorajamento para a vingança. No Novo Testamento a gente vê isso muito claro sendo estabelecido aqui nesse texto. Amados, nunca procurem vingar-se. A vingança é um sentimento que devemos abandonar em nosso coração. Em todo e qualquer nível. A pessoa pisou no seu pé, esquece isso. E quando eu digo esquece, abandona isso no teu coração. Porque talvez você vai lembrar. Perdão não é amnésia. Mas é a ideia de que aquilo não te domina, não te fere. Você já teve o seu pé pisado por alguém? Já passaram com o carro em cima do teu pé? Eu disse para o Anderson que eu nunca esqueci disso. Mas não é uma coisa que está no meu coração. Não, um dia eu vou passar em cima do pé dele também. Claro que não. Será? Não sei, né? Nunca procurem vingar-se. Porque a vingança não é um acidente. A instrução que recebemos aqui em Romanos é nunca procurem. Porque é isso que a gente faz. A gente procura criar situações para que de forma direta ou indireta a nossa vingança aconteça. Onde a pessoa que desejamos o mal porque nos fez alguma coisa receba aquilo que nós desejamos ou receba aquilo que a gente acha que ela merece. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Coloque diante de Deus a sua ira e deixe com Ele. A Ele pertence essa ira, pois está escrito, diz o texto, fazendo uma referência do Antigo Testamento. Minha é a vingança. Eu retribuirei, diz
o Senhor. É nesse sentido que Jesus está dizendo que a melhor forma de resistir ao perverso é não resistir ao perverso. Entregue para Deus. Não entregue para o diabo primeiro. A gente às vezes que já quer inverter a ordem, né? Abandonei aquela pessoa. Por mim, que vai para o diabo. Não, entrega para Deus primeiro. Primeiro ora pela pessoa. Coloca a situação diante de Deus, deixa Deus cuidar. Através de 3 ilustrações, então, o nosso mestre Jesus desafia seus seguidores. Discípulos de Jesus são aqueles que abraçam a humilhação. É o que diz o versículo 39 do texto. Se alguém lhe der um tapa na face direita, dele a outra. A gente confunde muito isso, né? Esse tapa aqui, irmãos, não é o tapa de agressão. Presta atenção nisso. Jesus não está ensinando de que se alguém entrar na sua casa e falar assim, eu vou bater na tua esposa, eu vou bater nos teus filhos e vou roubar tudo que tu tem. E você tendo condições de resistir a essa pessoa, de imobilizar essa pessoa, você não fazer. Jesus não está ensinando isso. Porque o assunto de Jesus aqui não é agressão quando ele fala sobre o tapa. Na verdade, o mínimo que se espera de um homem, quando se tem um homem na casa, é que ele proteja a sua casa. Amém? Se for para chegar em nossas famílias, aí o ditado, né? Só por cima do meu cadáver. Jesus não ensinou que nós não devemos resistir nesse sentido. O que Jesus está falando aqui é sobre a humilhação. Atente para o texto, por favor. Como que alguém dá um tapa em alguém? Num contexto onde a maioria das pessoas tem a mão dominante e a mão direita. Imagine aí você recebendo um tapa aqui. Você vai receber esse tapa em qual face? Na sua direita ou na sua esquerda? Eu sei que essa pergunta pode ser um pouco difícil para alguns responder. Na sua direita ou na sua esquerda? Esquerda. Só que Jesus está dizendo, se você receber um tapa na sua face direita, como que eu com a minha mão direita posso dar um tapa na sua face direita? Com as costas da mão. Porque Jesus não está se referindo ao tapa de agressão. Jesus está se referindo ao tapa da humilhação. É aquele tapa de desprezo, sabe? É a esse tipo de perverso que Jesus está dizendo, não resista a ele. Se te humilharem, dê outra face. Não é você foi agredido e aí dizer assim, bate aqui na outra, porque Jesus mandou. Jesus não vai mandar um anjo impedir que você receba o outro soco. Você foi tolo, você foi burro em fazer isso. É importante entender isso, a que tipo de perversidade nós não devemos resistir. Jesus não está ensinando covardia. Jesus não está ensinando omissão. Jesus não está ensinando fugir de desafios, de confrontos que devemos muitas vezes lidar. Jesus está ensinando que os seus discípulos são aqueles que abraçam a humilhação. No versículo 40, na primeira parte do versículo 40, parte A, Jesus diz que os seus discípulos são aqueles que abraçam a injustiça. Ele diz, se alguém for até a justiça, contra você e ganhar a sua túnica, a roupa de baixo, dele também a sua capa. Mas isso é injusto. Até porque havia uma lei na época que proibia deixar alguém sem a sua capa. A capa protegia, se tivesse perdido a túnica, tivesse perdido a roupa de baixo, protegia da vergonha, da exposição. Mas a capa também era usada para proteger do calor, em contextos desérticos.
Era também usado para proteger do frio. A capa era algo que não se tirava de ninguém. O Antigo Testamento fala sobre algumas situações de negócios onde a capa é colocada como garantia. Mas no fim do dia a capa deveria ser devolvida. Para que a pessoa que colocou a capa como garantia, caso tivesse apenas a capa, não ficasse desprotegido durante a noite. Isso era injusto. Era injusto diante da lei de Deus e era injusto diante da lei que regia ali aquele momento, aquela época. Agora Jesus está dizendo que os discípulos dele são aqueles que abraçam a injustiça. Não que abraçam como quem faz injustiça, mas que prefere sofrer o dano do que ficar brigando. Você conhece algum crente que é conhecido por brigão, encrenqueiro? Que testemunho, né? Que desgraça. Pesquisa o CPF da pessoa lá no Google, tem 18 páginas de processo. Brigando, sempre correndo atrás dos seus direitos. E ainda usa um discurso religioso para justificar seu comportamento. Eu não vim ao mundo para ser pisado por Satanás. Eu não vim ao mundo para comer o pão que o diabo amassou. Interessante falar isso diante do nosso Jesus que foi ferido por Satanás. Ferido pelo descendente da serpente. Ele morreu. Mas ressuscitou. Louvado seja Deus. Os discípulos de Jesus são aqueles que abraçam a obrigação. Versículo 40, a parte B. Se alguém obrigar você a caminhar 1 milha, caminhe 2. O princípio é que você não paga o mal com o mal, mas com o bem. Se te pedirem para fazer algo que não é bom para você, não devolva com outro mal. Devolva com coisa boa. Romanos, citando um texto do Antigo Testamento, não está aqui, eu não vou lembrar a referência agora, mas vai dizer que fazer o bem para aqueles que nos fazem mal é como amontoar brasas vivas sobre a cabeça da pessoa. Pensa numa coisa desconfortável. Já passou por uma situação assim? Aonde você fez o mal para alguém e aquela pessoa só te responde com coisa boa? A sensação. Espero que você tenha feito isso antes de conhecer a Cristo, né? Havia uma lei romana na época que obrigava qualquer cidadão, se solicitado, carregar uma carga por 1 milha romana. Isso era 1,5 km. Isso acontece quando Jesus está sendo crucificado. Jesus foi tão ferido, foi tão enfraquecido pelo castigo, pelas chicotadas, pelas bufetadas, que na metade do caminho ele cai com a cruz. E aí cata um cara lá no meio e diz, ajuda ele. Às vezes a gente pensa assim, nossa, ele foi tão bonzinho em ajudar Jesus a carregar. Não, era uma lei. Se um oficial romano falasse, você vai carregar isso aqui, você tinha que largar tudo que você estava fazendo e tinha que carregar aquilo dali. Só que a lei falava por no máximo 1 milha romana, que era 1,5 km. E aí Jesus disse, se te pedirem para caminhar 1 milha, vai caminhe 2. Responda ao mal que te fizeram como bem. Isso não é controverso? Que tipo de vingança Jesus está... de que tipo de vingança Jesus está falando aqui? A verdade, irmãos, é que Jesus revela o verdadeiro espírito da lei, que está muito acima de fazer ou deixar de fazer algo. Mas é necessário reconhecer que é muito difícil colocar em prática
aquilo que Jesus está ensinando. Abraçar a humilhação, a injustiça, abraçar aquilo que nos traz desconforto. Devemos ter em mente que Jesus está ensinando os seus discípulos os valores do reino e não a multidão sobre ética politicamente correta. Porque muitos, ao ouvir esse ensino de Jesus, poderiam indagar em seu próprio coração. Mas isso não é justo. Isso não é certo. Por que eu tenho que fazer isso? Você lembra do início do Sermão do Monte? Versículo 1 diz, lá no capítulo 5, versículo 1, diz que Jesus estava caminhando e tinha multidões seguindo ele. Jesus para, ele senta e os discípulos dele se aproximaram. Então Jesus começou a ensiná-los, dizendo, ensiná-los, quem é esse que Jesus está ensinando? Os seus discípulos. Jesus ensina aos seus discípulos e a multidão ouve os ensinos de Jesus. Por meio do ensino de Jesus, muitos se tornam também discípulos de Jesus, que eram daquela multidão. Nós devemos olhar para esse texto não com os olhos da multidão, não com os olhos de quem não crê. Eu abraçar a humilhação, minha mãe não criou filho para isso. Eu abraçar a injustiça, nada disso. Para mim, se é assim, tem que ser assim. Eu abraçar a obrigação, mesmo que isso me traga desconforto, e ainda fazer mais, não, eu não. Pelo contrário, quanto mais eu puder me preservar, melhor. Esse é o pensamento que muitos de nós temos. Esse é o pensamento que fica escancarado na reação de Pedro, o apóstolo, o discípulo de Jesus. Quando Jesus ensina mais uma vez a necessidade de que ele deveria ser entregue aos mestres da lei, aos fariseus, aos homens, para que ele morresse e ressuscitasse no terceiro dia. Pedro tem uma ótima ideia, uma ideia melhor do que Deus na cabeça de Pedro. Porque ele diz, não, Jesus. Claro que não. Não vamos deixar que isso aconteça. É nesse contexto que Jesus ensina, dizendo, se alguém quiser salvar a sua vida, perderá. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa, pelo meu nome, pelo meu reino, esse a salvará. A postura de Pedro não era nem tanto uma preocupação com o que iria acontecer com Jesus, mas era uma preocupação com o que aconteceria com ele. Porque se já estavam querendo matar Jesus depois que matassem Jesus, os discípulos era fácil. Porque se conseguissem matar alguém que levantava morto, abria os olhos de cegos, fazia caminhar os paralíticos, andava passeando em cima d'água, dava ordem para o vento, para a chuva, se eles conseguissem matar alguém assim, Pedro devia estar pensando, se mataram Jesus, nós vai ser fácil. Tanto é que quando pegam Jesus, Pedro foge. O desejo de Pedro era, Jesus, por favor, te mantenha seguro, porque daí eu estou seguro também. Muitas vezes a gente usa a vida de Jesus para nos manter seguros, para nos manter a salvos do nosso jeito. Nós usamos Jesus para nos manter a salvos do próprio Jesus, do discipulado que Jesus faz a nós. Mas o discipulado que Jesus tem para nos oferecer, o chamado de Jesus para nós envolve sacrifício. Terceiro e último ponto no versículo 42. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. O chamado de Jesus, irmãos, é um chamado para a morte do ego. Não é para nos mantermos sãos e salvos.
confortáveis e quentinhos, ilesos, sem cicatrizes. O ego pecaminoso, o ego dominado pelo pecado, luta, se esforça, se empenha, faz o que for necessário para se manter ileso. Mas nós somos chamados a uma entrega total a Deus. Romanos 12, versículo 1 diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Algumas traduções vão dizer: esse é o culto espiritual de vocês. Ainda outra tradução vai dizer: esse é o culto que realmente importa. Esse é o culto verdadeiro. Não existe culto a Deus sem entrega. É interessante que Jesus usa essas 3 ilustrações e essa última ilustração fala sobre um desejo de proteger a si e proteger aquilo que tem. Ajudar ou emprestar algo para alguém pode ser muito difícil para alguns. Me empresta tal coisa aí bem rapidinho, a pessoa já fica: pá, mas isso aqui foi minha avó que me deu. Certamente é ainda mais complicado quando é óbvio que aquele que pede é uma pessoa perversa. Mas o jeito de resistir ao perverso não é resistindo ao perverso, mas é não resistindo a ele. Se te pediram, dê. Empreste. Jesus está ensinando que não devemos viver na ânsia de preservar o que é nosso, mas sim colocar à disposição dos outros. É entender que aquilo que Deus me deu não é meu. Aquilo que Deus me deu, Ele me colocou apenas como um mordomo, como alguém que cuida, como alguém que zela, como alguém que tem a liberdade para administrar. E eu preciso ser um bom mordomo. É importante ressaltar que se faz necessário discernir as situações antes de ajudar alguém. Porque senão daqui a pouco a gente pega esse texto e tá, então qualquer pessoa que me pedir alguma coisa eu vou dar. Sai aqui fora, alguém diz assim, ó, viu, tô precisando de um carro. Tá aqui, irmão. Se Deus mandar você fazer isso, faça. Mas não tem nada na Escritura mandando você fazer isso. É uma situação muito específica e assim, Deus tem que falar de uma forma muito clara. O que eu quero dizer é que existe algumas situações que quando a gente ajuda, essa ajuda pode ser um degrau a mais para dentro do buraco. Eu lembro de uma vez, já aconteceu algumas vezes, mas uma história que me marcou bastante, aconteceu numa tarde, nós estávamos lá em Giruá, eu tinha saído com um amigo que dizia não crer, não acreditar em Deus, e aí eu saí com ele para tomar um café com ele. A gente jogava bola junto, éramos amigos já há algum tempo, e aí intencionalmente chamei ele para tomar um café, e sentamos, eu falei, ó, cara, eu sei que tu não acredita e tal, mas eu preciso falar para ti desse Jesus. Eu quero orar pela tua vida e tal, conversamos. Enquanto estávamos ali dentro daquele café, chegou um senhor com a roupa toda suja, fedendo, e ele chegou todo educado. Chegou assim, respeitando o espaço, respeitando o lugar. Ele chegou todo educado, pisando pé por pé, chegou perto da gente e disse, com licença, desculpa atrapalhar vocês, mas eu queria pedir, se vocês não podem, me dá só um troquinho. E assim, eu vou ser bem sincero, é para eu comprar uma cachaça. Eu olhei para ele e falei assim, e eu vou ser bem sincero contigo também, para cachaça eu não te dou. Tá com fome?
Voltou. Eu falei, então por que tu foi comprar cachaça? Aí pedi para ele escolher um pastel, um lanche ali, dei o lanche para ele. De novo, às vezes a gente adota um olhar farisaico, não mais da lei do Antigo Testamento, mas agora a partir dos ensinos de Jesus. Tudo aquilo que te pedirem, dê. E aí tu pensa assim, não, eu vou dar para não me incomodar. Vou dar para alívio da minha consciência. Mas será que é só isso? Será que é só isso que Jesus está pedindo? Será que o que Jesus espera da gente ao nos comissionar para pregar o evangelho a toda criatura, será que devemos reduzir isso apenas a uma ajuda material? E não a uma instrução de consciência, de coração, de vida para as pessoas que estão ao nosso redor? Porque às vezes ajudar alguém naquilo que ela está te pedindo é só ajudar ela a se destruir mais. E eu usei aqui a ilustração, o exemplo da cachaça, mas tem tantas outras coisas. Há tantos outros costumes, comportamentos que nutrimos dentro do nosso círculo de amizade e que achamos que estamos protegendo uns aos outros, mas na verdade estamos ferindo uns aos outros. Estamos empurrando as pessoas ao nosso redor para mais fundo de um buraco que fica cada vez mais difícil sair. Mas sim, o papo de Jesus aqui é sobre você ofertar, sobre você dar coisas que são suas. Sobre você não se apegar àquilo que é seu, porque na cabeça do discípulo de Jesus, ele sabe que em última análise, ele não tem nada. Ele sabe que Cristo é tudo que ele tem. E que tudo que ele tem está a serviço de Cristo. Que aquele que deu a vida por ele, agora recebe também a sua vida. Em serviço. Em prol do avanço do reino de Deus. Aquele que fica agarrado em seus bens, materiais ou não, pode ser o seu status social, que daí entra as outras ilustrações que Jesus usou. Agora, aquele que fica agarrado em seus bens materiais ou não, jamais experimentará a alegria de ser um canal de bênção na vida do seu próximo. Esse é o tipo de coisa que só sabe quem vive. Quem resiste, quem se agarra, não, isso aqui é meu, eu vou me proteger, eu vou me preservar, jamais vai experimentar isso. Jamais irá experimentar um tipo de alegria superior, excelente. É isso que Lucas, escrevendo Atos, nos ensina. Atos capítulo 20, versículo 35, a parte B. Ele faz referência a palavras de Jesus, que não são encontradas no Evangelho, são encontradas apenas aqui em Atos. E ele diz, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, a maior felicidade em dar do que? Então por que a gente se preserva tanto? Por que a gente não doa mais? Talvez é por isso que você é infeliz. Talvez é por isso que sua vida é amarga, sem sentido, sem propósito. Bate, dá eco lá dentro. Você está vivendo para si. O jeito mais rápido de morrer é esse. É tentar salvar a si próprio. Jesus nos chama para viver de uma maneira mais excelente. Onde nós não doamos apenas coisas materiais, mas nós doamos a nossa vida. Nós doamos o nosso tempo. Nós doamos aquilo que nós já recebemos de Deus. Tem tanta gente ao seu redor que não sabe nada do Evangelho. Não sabe nada de vida de igreja. Não sabe nada sobre caminhada com Cristo. E você já está há anos dentro da igreja. E a sua vida com a igreja é uma vida amarga. Porque você ainda não experimentou essa felicidade.
De novo, não podemos olhar com uma ótica farisaica. Não, mas eu faço. Eu dou meu dízimo, eu oferto, tenho uma atividade na igreja, eu estou lá. Não é essa a questão. A questão são as pessoas, o coração das pessoas. O evangelho, o foco de Jesus sempre foi o coração das pessoas. Você percebe o alto contraste que existe entre essas duas coisas? Jesus nos convida para sair da ideia da vingança para uma postura de sacrifício. Onde antes eu olhava para o meu próximo pensando o que ele tem que é meu. O que ele tem que eu devo reivindicar. Mas Jesus nos chama para viver o sacrifício. De olhar para o próximo e pensar o que eu tenho que ele não tem, que eu posso entregar. Porque como disse o Senhor Jesus, há mais alegria em dar do que receber. Você consegue ler um texto desse triste? Se você consegue pensar sobre esse texto de uma forma triste, isso revela muito sobre o seu coração. Você já experimentou essa alegria? A alegria de ser bênção na vida dos outros? É quando eu não me preservo a qualquer custo que eu estou pronto para experimentar uma comunhão mais profunda com Deus. Esse é o bem-aventurado. Bem-aventurados os misericordiosos. Eles olham para a miséria do outro, entram na miséria do outro e ajudam o outro, doam ao outro na sua miséria. Nós precisamos parar de pensar se as pessoas merecem ou não merecem, mas confiar de que quem vai dar a chinelada nelas é Deus. Se Deus quiser pesar a mão, Ele vai pesar a mão. Deus é justo, irmãos. Nada, nenhum pecado, nenhuma injustiça ficará impune. Pode ser que nessa terra, nessa vida, fique, mas na eternidade nada ficará. O nosso justo juiz em breve virá. Confiemos nele. Bonhoeffer, escrevendo sobre esse texto, ele diz que o discípulo deve dispor-se a deixar o perverso cair nas mãos de Jesus. Não sou eu, mas é Jesus que lidará com ele. Você consegue olhar? Você consegue olhar para as pessoas que lhe fizeram mal e colocá-las nas mãos de Jesus? As pessoas que te prejudicaram, as pessoas que te ofenderam. É para isso que Jesus nos chama. Jesus nos chama para o sacrifício, assim como ele. Lembre-se de Hebreus capítulo 12, versículo 2 e 3. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. O autor de Hebreus aqui nos chama a lembrança. Olhe para Jesus, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, humilhação, injustiça, fez mais do que a obrigação, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Nós andamos cansados e desanimados, porque tiramos os olhos de Jesus. É por isso que a humilhação nos fere tanto. A gente já sai pronto em nome da nossa honra.
É por isso que a gente fica pensando o que é meu, o que é meu por direito. Porque nós tiramos os olhos de Jesus. Por que nós nos cansamos tão logo, tão cedo diante das adversidades? Porque nós tiramos os olhos de Jesus. Pensem bem naquele que suportou tudo isso. E aí sim, não nos cansaremos e nem ficaremos desanimados. Ainda que essas sensações, esses sentimentos, elas cheguem até nós, elas não encontram um lugar onde podem fincar raízes. Porque os nossos olhos estão no Senhor. Amém? Diante disso, portanto, para ouvir e praticar, você está pronto para o sacrifício, se necessário? Para esse tipo de sacrifício que Jesus está ensinando? O sacrifício do seu eu? Porque agora nós não chegamos mais diante do altar de Deus, num lugar específico, num templo, numa igreja, e colocamos ali um boi, um sacrifício, uma oferta. Agora nós somos a oferta. Nós somos o sacrifício. Nós somos aqueles que são entregues a Deus como oferta a Ele. Você está pronto para isso? Porque é isso que Jesus disse que os seus discípulos são. Os seus discípulos não enxergam na vingança a oportunidade de fazer um mal. Os discípulos enxergam na vingança a oportunidade de mostrar como eles foram perdoados, como eles próprios foram alcançados. Muitas vozes, muitos ensinos falam sobre como devemos agir e reagir diante dessas circunstâncias. Mas, irmãos, não importa o que foi dito. Importa o que Jesus diz. Então, sim, Ele nos chama para sacrificar a dignidade, pois importa o que Ele pensa de nós. Não parecermos dignos diante das pessoas. Ele nos chama para sacrificar o conforto, pois não há nada que Ele não possa prover. O que alguém pode nos tirar que não tenha sido dado por Deus? O que alguém pode de nós roubar que Deus não possa suprir? No final de 2020, quando estávamos de mudança de Caçapava do Sul para algum lugar que nós não sabíamos ainda onde era, depois descobrimos que era São Luís Gonzaga, mas assaltaram a nossa casa. Estávamos viajando, entraram na nossa casa. A gente estava em Santa Catarina quando recebemos a notícia. Chegando lá às vésperas do Natal. Recebo fotos, vídeos no celular. A porta não foi nem arrombada, ela foi só torcida. Como a gente já sabia que ia embora, tínhamos encaixotado muita coisa. A gente ajudou os bandidos a levar nossas coisas embora. Eles só pegaram e levaram as caixas. Jogo de panela completo. Quando nós vimos aquelas fotos, a tristeza tomou conta. Mas naquele momento eu lembrei de algo. E mesmo com o coração apertado, nós dois, eu e minha esposa, com o coração apertado, eu olhei para ela e disse: eles não levaram nada nosso. Tudo era de Jesus. Deus vai continuar cuidando da gente. O que o mundo pode te tirar? Que não tenha sido dado por Deus e que Deus não possa prover. Ele nos chama para sacrificar a liberdade, pois não somos escravos das nossas vontades. O mundo tem uma ideia errada sobre liberdade. Às vezes a gente pensa que liberdade é dizer sim para tudo. Mas se você não consegue dizer não para nada, você não é livre.
Você é escravo das suas vontades. Você não consegue dizer não para uma coisa errada. Vem a proposta de cometer um pecado, você vai e faz. Porque você é livre. Não. Porque você é escravo. O chamado de Jesus ao discipulado envolve sacrificar a nossa liberdade, pois não somos escravos de nossas vontades. Mas se for necessário, caminharemos o quanto for necessário para que o nome dele seja glorificado. Se eu tiver que fazer mais do que me é pedido, mais do que é obrigado, eu vou fazer. Para despertar sede num mundo que não conhece a Cristo. Lá no seu trabalho, quando lhe pedirem para você fazer alguma coisa, você vai fazer mais. Não porque você quer ganhar ponto para o chefe, mas porque você faz com excelência, como quem faz para Deus. Porque não existe coisa mais feia do que um funcionário cristão que é nó cego, que não trabalha, que foge do serviço. Os cristãos devem ser aqueles que mais abençoam o seu trabalho. Não adianta, então, quando está chegando, nas escolas agora, né, está chegando a festa junina. Que não é nem festa São João, né? É a festa junina. Não, Deus o livre, isso é do diabo. Mas durante todo o restante do ano, não há preocupação na pregação do Evangelho. Não há preocupação em se envolver com os professores, com os colegas, com os pais dos colegas do teu filho, para pregar o Evangelho. A gente olha muitas vezes para as coisas de forma farisaica, sempre pensando no que fazer. Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Jesus veio para nos libertar disso. Jesus veio para nos tornar seus discípulos, nos tornar filhos, por meio do sacrifício dele. Nós somos adotados por Deus, somos filhos, co-herdeiros com Cristo. Então sim, se for necessário caminhar mais uma milha, nós caminharemos. Então sim, se for necessário aceitar a humilhação, aceitaremos. Faremos tudo quanto for necessário para que o nome de Jesus seja glorificado. Porque, irmãos, a nossa vida com Cristo não é sobre os direitos que ganhamos. Não é sobre aquilo que podemos receber, nós já recebemos tudo. Nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos, agora eu vou dar, eu vou ofertar, eu vou doar, eu vou derramar minha vida em prol da bênção dos outros. É isso que Cristo Jesus fez. E é isso que nós, como discípulos dele, devemos fazer também. Então não adianta você vir aqui e você ouvir isso e pensar a verdade. Você tem que fazer. Você tem que realmente ouvir e praticar. Mova-se, crente. Mova-se. Acorda para a vida. O evangelho não é uma fantasia. Ai, porque fulaninho me fez isso, porque fulaninho me fez aquilo. Dane-se isso. Ame. Ame. Esse é o assunto do domingo que vem. Está ligado diretamente com esse. Se você amar só aqueles que te amam, você não faz nada mais que um incrédulo, que um ímpio. O ensino de Jesus é: amem também os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem. Viver de forma sacrificial não pode ser estranho para nós, pois foi assim que o nosso Senhor viveu. Se somos chamados a caminhar nos passos dele, como então viveremos? De outra forma? Claro que não. Iremos entrar pela porta que é estreita, pelo caminho que é estreito. E aquele que começou a boa obra em nós vai completar até o final. Em tempos de vingança e anseio por justiça própria, os discípulos de Jesus são aqueles que se sacrificam para que o sacrifício de Cristo seja visto também neles. Você carrega
o Cristo crucificado e ressurreto? Você traz em seu corpo, em sua vida, as marcas do Cristo crucificado e ressurreto? Jesus não está falando simplesmente sobre vingança. Jesus está falando sobre sacrifício. Sobre darmos e nos doarmos em prol daqueles que nos cercam. É assim que são os discípulos de Jesus. Aqueles que entenderam que através da sua história, Deus está contando a história dele. Isso não é sobre João, sobre a Maria, isso é sobre Jesus. Eu quero que a minha vida aponte para Jesus. Eu anseio que através da minha vida o nome de Cristo seja conhecido. Eu quero, o meu sonho para essa igreja é que cada vez mais Jesus seja o centro, a motivação e o objetivo. Esse é um desejo verdadeiro do meu coração. Eu peco, eu falho, mas eu sei que eu fui salvo para isso. A minha história não é sobre mim, é sobre Jesus. Você que foi salvo, a sua história não é sobre você, é sobre Jesus. A Léo não existe mais. Quem existe é Cristo através da Léo. Eu quero orar com você. Convido você a se colocar em pé, se você puder. Nós iremos responder a esse sermão de duas formas. Primeiro, nós vamos orar a Deus e pedir que Ele nos ajude a experimentar a bênção de dar mais do que receber. De não viver a vida baseado no que falta. Mas é viver a vida celebrando aquilo que já se tem. Celebrando o Cristo que foi oferecido, foi dado a nós. E isso é suficiente. E que com essa consciência possamos nos tornar bênção na vida das pessoas. Mas isso só será realidade se Cristo for entronizado em seu coração. Se Cristo for o centro da sua vida. Então você que já crê, talvez você precisava revisitar essas verdades. E ser desafiado ao arrependimento e a voltar ao seu primeiro amor. Onde de fato Jesus é a coisa mais importante. Mas a você, que ainda não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, você que ainda não tomou uma decisão com Cristo na sua vida, você que ainda não decidiu responder a Cristo, eu quero dizer que isso é para você também. Que Deus está chamando você, que Jesus está chamando você para viver a vida por algo mais excelente. A viver uma vida cheia de significado. A viver uma vida verdadeiramente rica. E rica daquilo que de fato importa. Se esse é o seu caso, ore ao Senhor e peça a Deus. Torne Jesus o centro da minha vida. Torne Jesus o centro do meu coração. Eu não quero ficar distraído com coisas periféricas, com coisas secundárias. Eu não quero ficar distraído com coisas que me afastam de Ti, Senhor. Torne a Cristo o centro da minha vida. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti.
Clamamos para que o Senhor nos responda. Responda, ó Deus, o clamor daqueles que desejam ter o Senhor como centro em suas vidas. Daqueles que entenderam que foram chamados para refletir o teu viver e não os seus próprios direitos. Ah, Senhor, nos perdoa, porque tantas vezes somos egoístas. Muitas vezes nós fugimos da humilhação porque nós amamos o nosso ego. Nós nos preocupamos tanto com o que os outros acham ou deixam de achar de nós e acabamos nos esquecendo do que o Senhor disse a nosso respeito. Nos livra, Senhor, de viver baseado no discurso dos outros, enquanto o Senhor olha para nós e diz que somos teus filhos amados, que possuímos um valor para o Senhor, que fomos feitos coroa da criação, de que o fato do Senhor ter entregue o seu próprio Filho por amor de nós, entregaria também todas as outras coisas que precisássemos. Nos ajuda, Senhor, a nos agarrar nessas verdades. Nos ajuda a descansar e confiar no Senhor. Seja o primeiro, seja o último, seja o centro, seja o nosso coração, Senhor. Nós queremos o Senhor em nós, para que através de nós o teu nome seja conhecido e o teu reino avance. Convoca a tua igreja, Jesus, para viver os seus dias por algo mais excelente. Viver por ti. A segunda maneira de respondermos a esse sermão será cantando. Eu quero convidá-lo a cantar essa música em espírito de oração, porque ela precisa ser uma declaração do nosso coração, do nosso íntimo. Que através do nosso canto estejamos respondendo ao que ouvimos. Que através do nosso canto estejamos dizendo a Deus que o que queremos é que Ele seja o centro das nossas vidas. Amém.
Quero encerrar esse culto encorajando você a orar com alguém. Pode ser dupla, pode ser trio, só não pode alguém ficar sozinho. Mas eu quero encorajá-lo a você orar com alguém, orar por alguém e pedir que isso se torne verdade. Porque quando manifestamos essa vontade, esse desejo de que Cristo seja o centro das nossas vidas, a luta começa. Então, se espalhe, se misture, se junte com alguém. Eu quero orar mais uma vez. E após a minha oração, você pode orar então com essa pessoa. E aí estamos dispensados. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra. Clamamos, Deus, que isso fique gravado em nossos corações. Não permita que Satanás roube aquilo que o Senhor plantou hoje, aquilo que foi plantado pela Tua palavra. Em nome de Jesus, que sejamos uma igreja, que sejamos um corpo, que sejamos pessoas que têm Cristo como centro. Em nome de Jesus. Amém.